Olá pessoal, nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. O que é matéria? A terra é matéria, as árvores são matéria, uma pedra é matéria, tudo que ocupa espaço na natureza é matéria. O globo terrestre é matéria, né? Formado por vários tipos de matéria, certo? E nós vamos ver aqui o estado físico da matéria, que são três. Líquido, por exemplo, a água, a gasolina, o refrigerante, né? Sólido, o gelo, as pedras, os paus, né? As colheres são sólidos, que são duros, certo? E o gasoso, o que é o gasoso? O ar, o gás do botijão, né? É gasoso. A fumaça do veículo que sai lá, né? Aquela fumaça tóxica também é gasosa, tá? Vamos ver agora um pequeno vídeo para a gente entender melhor sobre essa matéria, tá? Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Ou seja, é o corpo das coisas, dos objetos, animais, plantas e pessoas. No vídeo de hoje, falaremos sobre os estados físicos da matéria. Existem três estados físicos em que as matérias podem se apresentar: o sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados variam de acordo com as condições em que se encontram, dependendo da temperatura e da pressão da atmosfera. Por exemplo, você sabe em quais locais a água pode ser encontrada na natureza? Apesar do nosso planeta ser chamado de Terra, a maior parte da superfície dele é coberta de água. A água é uma substância muito comum na natureza e ela pode ser encontrada em diferentes estados físicos. Vamos dar uma olhada em algumas imagens? Por exemplo, a água dos rios, lagos e mares, assim como a água da chuva, estão no estado líquido. As geleiras, a neve e a chuva de granizo são exemplos de água no estado sólido. No ar, existe água no estado gasoso, mas nem sempre a enxergamos. Quando colocamos a água para congelar, por exemplo, ela passa do estado líquido para o sólido. Nesse caso, dizemos que houve a solidificação. Se tirarmos esse gelo da geladeira e o deixarmos fora, com o passar do tempo ele derrete, ou seja, passa do estado sólido para o líquido. Dizemos que neste caso houve fusão. A água líquida também pode passar para o estado gasoso, transformando-se em vapor. Nesse caso, é chamado de vaporização. Portanto, o estado físico da água pode mudar em algumas situações, como quando ela é submetida a variações de temperatura. Em outras palavras, quando ela perde ou recebe calor. Existem formas diferentes de vaporização da água. Vamos dar alguns exemplos. Quando a roupa úmida está secando no varal, a água passa lentamente do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, ocorre a evaporação. Quando a passagem é mais rápida, por exemplo, ao compararmos a água evaporada das roupas do varal com a água de uma chaleira fervendo, que recebeu o calor do fogo, ela é denominada ebulição. Observe o esquema dos processos de mudanças de estados físicos da água. Outra mudança da água é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Nesse caso, chamamos de condensação. A condensação acontece decorrente ao resfriamento. Um exemplo é quando fervemos a água e as gotinhas dela se formam na tampa. Por que isso acontece? A água líquida passa para o estado gasoso, chamado de ebulição. Depois, ao entrar em contato com a superfície fria da tampa, volta ao estado líquido, formando gotículas de água. Podemos observar essa passagem quando retiramos um recipiente de dentro da geladeira. Logo, observa-se o produto com gotinhas de água. A mudança de estados físicos da matéria é muito interessante, não é mesmo? Viu só? Agora nós já sabemos o que é, quais são os estados líquidos da matéria. Só lembrando: sólido, líquido e gasoso. Aprendemos também como é que passa de um para outro, né? Valeu? Agora é só resolver as atividades.